Oi, você sabe a diferença entre se tratar numa clínica e se tratar numa clínica médica? Eu estou falando de dermato, tá? Então, se vocês não sabem, fica atento aqui nessa entrevista que nós vamos descobrir tudo. Eu sou a Luca Fogaça, jornalista, a entrevistadora da Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação, agora também na TV Rio Preto. E estou aqui hoje com a doutora Silvia Strazi. Sim. Minha amiga querida, posso falar isso, De muito tempo, amiga de muitos anos, de muitos anos. Bons tempos. Né? Graças a muitos dias internacionais da mulher. Verdade, Luca. É um prazer estar aqui com você, com vocês, com todo mundo. E vamos lá para o nosso bate-papo. O prazer é nosso. Vamos lá. Você é formada médica, a gente estava conversando um pouco antes, há muitos anos. Sim, sou formada aqui na FAMERP, né? Já há 40 anos de formada, 35 na área da dermatologia. Eu fiz a minha residência aqui, né? Umas primeiras residentes de dermatologia da FAMERP. Depois eu fui para a França, fiquei 2 anos em Paris, fazendo toda a minha pós-graduação. E acabei voltando, fiquei como professora da faculdade por alguns anos, até o meu filho nascer. E depois eu abandonei a escola para ficar no consultório e com a família, né? E aí há 30 anos que eu cuido da minha clínica. E há 10 anos que eu também agreguei a parte da medicina integrativa, metabólica, que é a escola da longevidade americana, a A4M americana, que é uma visão assim mais holística, mais abrangente da medicina, né, da dermatologia em si. O nosso ensino, ele é bem segmentado, né? Tá. Dermatologia, cardiologia, neurologia. E o que falta é a gente entender que existem sistemas que se integram. A dermatologia, ela muitas vezes pega o primeiro sintoma de uma doença sistêmica, né? Às vezes você tem lá uma verruguinha, uma mancha no pescoço, que está te sinalizando um diabetes 10 anos antes dele se instalar. Então é maravilhoso isso, quando você olha a dermatologia e a medicina integrando, né, toda essa questão sistêmica. Nossa, que loucura, eu não imaginava isso. Pois é, você imagina, tem lesões de unha, por exemplo, faixas de unha, mostrando doenças do fígado. Então, assim, tem muitos sinais que a pele dá que falam de problemas sistêmicos que nós, se entendermos muito bem disso, podemos descobrir essas doenças com precocidade, né? E ter condições de tratar isso rapidamente. Então, eu me envolvi. Isso é uma diferença absurda. Sim, muito bacana mesmo. E quando a gente fala de estética, você não olha só a estética, você olha a saúde como um todo. Exatamente. A gente tem que entender que estética, beleza externa, ela depende da saúde. Né? Não dá para você falar que uma pessoa está bonita se ela está doente, se ela está desanimada, com fadiga, com anemia, com carências nutricionais. Então o cabelo cai, fica murcho, ficam com olheiras. E isso não é só estética, né? Se você não corrige os desequilíbrios nutricionais, metabólicos, essas alterações, você não tem o brilho da pele, a beleza do cabelo, a melhora das rugas, muitas vezes. Você não consegue só com os procedimentos em si, né? Então, procedimentos se agregam aos tratamentos metabólicos e também internos. Eu falo muito na questão do estímulo de colágeno, né? Pessoas falam, estímulo de colágeno, vamos fazer colágeno, né? E aí você aplica bioestimuladores de colágeno numa paciente de 50 anos, na menopausa, e que não fabrica mais colágeno. Então, como que essa pessoa vai fabricar o seu próprio colágeno se ela não tem o substrato para isso, né? Se você não tem lá a proteína, a vitamina C, a glicina, a prolina, os aminoácidos, é como fazer um bolo sem ingrediente, não é mesmo? Então aí que vem, a gente agrega, né, o conhecimento, o entendimento da saúde, das carências nutricionais, das alterações metabólicas, para que o resultado estético seja melhor. Né? E tem como daí arrumar continuar a produzir ou começar a produzir colágeno de novo? Sim, claro, né? Mas daí através de medicamento do corpo inteiro. Não, a gente precisa só ajudar o corpo, né, a dar ao corpo substrato para que ele
faça esse colágeno, né? Não precisa só você tomar o colágeno, digamos assim. Tá. Mas o colágeno é um detalhe, são muitos outros que a gente trabalha, né? Muitos outros aspectos que a gente trabalha dentro da estética. Eu sou tua cliente em tomar as vitaminas intravenosas, é isso que chama? É, exatamente, Luca. Você passou por alguns problemas de saúde, né? E foram fundamentais a gente utilizar uma outra via de nutrição, de suporte metabólico e nutricional que não fosse a oral. Isso é importante. Eu acabei indo para essa área porque eu fiz bariátrica. Há 20 anos atrás, eu passei por uma cirurgia bariátrica. E o bariátrico, né, tem um estômago pequenininho, na época era uma técnica já antiga, né, não se usa tanto, que é a técnica de Capella, então você perde uma parte do intestino também, então você acaba ficando mais desnutrido e você não absorve muito oral. Então, assim, pessoas que têm desbiose, intestino ruim, pessoas idosas que não têm enzimas que digerem muito bem, e os bariátricos que não absorvem, essas pessoas não conseguem repor seus nutrientes via oral. Outros que são também, assim, não tem muita capacidade para engolir cápsula, muita coisa. Então, aí vem uma outra via, que é, ou seja, endovenosa ou intramuscular, que dá esse suporte dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais que a gente precisa para nos nutrir, para melhorar nossa imunidade e tudo mais. Que você pede os exames e pelos exames você vê o que precisa, né? Exatamente. Isso é muito importante, Luca, porque isso é muito individualizado, né? Então, assim, o que você precisa não é o que eu preciso. Então, a primeira coisa que se precisa ter é um bom diagnóstico, né? Esse olhar do médico, né? Entender o sintoma, fazer uma boa anamnese e depois ter um aparato de exames onde você possa avaliar realmente as necessidades. Eu tenho um exame na minha clínica que é a fotoespectrometria palmar, que é uma forma de você enxergar minerais e metais pesados dentro da célula e não no sangue. Porque às vezes o mineral, que é o zinco, o magnésio, o cálcio, eles estão lá circulando no sangue. Mas quanto disso você tem na pele? No corpo? Por exemplo, quanto de cálcio está no seu osso ou está circulando? Quanto de magnésio está no seu cérebro ou está circulando? E a gente pode dosar isso nesse exame, que é a espectrofotometria palmar. Nunca tinha ouvido falar. Então, é um exame muito bacana. É um exame e é recente? É uma coisa... Não é tão recente, né? Mas, assim, poucas pessoas conhecem. Mas ele nos dá esse subsídio, assim, de você entender qual é o real mineral que você precisa repor. Tá. E também nos mostra metal pesado, como alumínio, mercúrio, tudo que nos intoxica, né? Que está aí, está no ar, está na água, está na comida. Né? Nós estamos intoxicados, né? E aí, se a gente está muito intoxicado, acaba que nos prejudica muito e é preciso retirar um pouco desses metais também. Então, tudo isso ajuda a decidir o que é que eu vou botar nesse soro aí para vocês, né? Tá. Eu sei que o teu espaço do soro lá é maravilhoso. É uma é bem bacana. Né, uma musiquinha. Sim. Conforto é tudo, né? Não é fácil tomar uma picadinha ali, então é bem tranquilo. Mas a picadinha é bom para quem fez vários exames, cirurgias, etc. Mas assim, tem que ter uma enfermagem preparada, né? Tem que ter um suporte. A vigilância sanitária é muito rígida com isso, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a gente tem que ter tudo direitinho, né? As medicações bem guardadas, refrigeradas. Então, tem todos uns critérios que são muito importantes para que você tenha um espaço ok e com segurança. Não é só o conforto que conta, mas a segurança acima de tudo, né? Tá. E conhecimento também. E a maioria dos seus pacientes fazem essa suplementação intravenosa? Não? São poucos? Como que é? Não vou dizer que muitos fazem. Mas, como eu disse, é personalizado. Então, na necessidade de cada um. Então, não é todo mundo que precisa. E a maioria são os mais de idade, assim. Que nem eu. Não, Luca, não. Não são só os de idade, né? É lógico que com a idade,
nós temos mais dificuldade de absorver nutrientes. Então, obviamente, que após os 40, é necessário a gente olhar com mais atenção para a reposição de nutrientes, como também reposição de suplementos para que o corpo envelheça com saúde. Mas também tem pessoas jovens que estão extremamente estressadas, pessoas jovens que têm doenças autoimunes ou têm problemas hepáticos, né? E a gente trabalha com detox, trabalha com suplementos que ajudam na desintoxicação. Tem pessoas que têm muita desbiose, alterações de bactérias intestinais, então que precisa também de um suporte de micronutrientes para tratar de desbiose. Então, não é só para pessoas de idade, né? São pessoas que precisam. Crianças, já aconteceu de ter falta de ferro, então tem que suplementar a parte de ferro endovenoso. Então, que tinha inclusive... com criança também? Criança, diga assim, adolescentes, né? Tá. Criança não trabalha, mas de 12 anos para cima, às vezes você precisa suplementar alguma coisa. Eu vejo no Instagram sempre... que fala... O pai achava que ela tinha isso no comportamento e era falta de vitaminas. Isso é verdade? Pode atrapalhar o comportamento também? Olha, tem muitos nutrientes que, quando faltam, né? Eu diria, por exemplo, ferro. Esse caso dessa menina, com 12 anos, tinha sintomas depressivos. Aparentemente depressivos, porque ela estava, assim, cansada, então, aparentemente, ela... parecia triste, não tinha vontade de brincar, não tinha vontade de estudar. E isso foi interpretado como uma depressão. Ela veio tomando já 2 antidepressivos, né? E quando você faz o exame, identifica uma anemia e repõe o ferro, ela ficou boa, ficou ótima, sarou. Nossa, que espetáculo! Entende? Então, às vezes, complexo B, eles são muito importantes para a parte neurológica. Então, neuroinflamação também pode dar sintomas de alteração de humor, ansiedade. Então, tudo isso, às vezes, precisa de um diagnóstico, né? Existem as doenças psiquiátricas, mas existem doenças metabólicas que têm sintomas psiquiátricos. E é por isso que é importante o exame, né? Tá, então, e por isso que é importante a medicina integrativa. Também, então, é importante o médico estar ali atento para isso. Porque você tem esse isso. olhar especial. Exatamente, né? Isso faz toda a diferença. Né? É isso aí. E me conta uma coisa, quanto tempo demora uma consulta? Uma consulta, né, com todos os detalhes, né, pelo menos 1 hora ou mais, né? Nós precisamos avaliar todo o aspecto da vida, né? O sono, né, a questão do comportamento, do intestino, da libido, entra também essa questão hormonal. Então, tem muito a se pesquisar. Você né? faz reposição hormonal? Eu faço reposição hormonal nas minhas pacientes 40 mais, 50 mais, né? Quando elas precisam, né? Então, essa Mas parte via saúde da mulher e tudo. Não, aí nós temos os transdérmicos, tem os implantes, dependendo da necessidade, né? A gente pode escolher qual é a melhor via. Depende, né, doutora? Tudo depende de uma boa avaliação, bom diagnóstico e conhecimento. Acho que é isso que é importante, né? O mais importante é o conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. Então, porque as pessoas falam, tem que tomar, depois de uma certa idade, você tem que tomar creatina, você tem que tomar magnésio. Mas meu organismo não absorve, como é que absorve? Absorve quanto? Sim, né? sim. Qual é a quantidade que eu devo realmente tomar? Isso é complicado. Isso depende de uma boa história, né? E, obviamente, que a gente absorve, sim, uma parte, né, via oral. Nós utilizamos muitos suplementos orais também, né? Não é tudo substituído pelos injetáveis. Mas tem necessidades que são mais urgentes. Então, você precisa de um injetável porque ele age mais rápido, ou porque a absorção é 100%. Mas você tem a manutenção, onde você vai manter as suplementações também depois via oral, né? E aí é tudo muito individualizado, né? Para cada um, o que cada um precisa mais. E me conta uma coisa, você acha que uma pessoa que tem ruga precoce, ela também tem algum problema, tem falta de alguma vitamina, alguma coisa? Olha, rugas precoces começam pela genética, né? Então, também tem a questão do sol. Então, pessoas muito expostas. O sol ainda é um vilão?
O sol ainda é um vilão. Tem gente que fala, tem que tomar muito sol, realmente o sol é terapêutico, mas também, né, é um vilão. A gente, como dermatologista, eu não posso dizer que você não tem perigos com o sol, porque ele pode causar fotodanos, câncer de pele, isso é real, Tá. né? Obviamente, precisamos da vitamina D, precisamos nos expor um pouco ao sol, mas nós temos outras áreas do corpo, não só o rosto, que podem pegar um pouco de sol, tá? Mas a fotoproteção é importante, principalmente pele muito clara, né? É importante se proteger, porque existe, sim, o fotoenvelhecimento e também o câncer de pele e tudo mais. Então, assim, depende da genética, depende da exposição solar, depende da exposição à poluição também, né? Tem essa questão da poluição atmosférica e tudo mais. Se a pessoa é fumante, por exemplo, envelhece muito envelhece precocemente, muito né? precoce. As ruguinhas em volta da boca e tudo mais. E, obviamente, também a gente pode suplementar pessoas que têm essas predisposições, né? Você pode ajudar com nutrientes que ajudam a manter a pele e recuperar. Mas é um complexo de coisas onde você precisa olhar de forma holística, de forma integrada, né, as questões externas, né, os fatores externos e os fatores internos. Tudo isso faz toda a diferença, né? Ó, você como dermo, você trabalha de tratamentos de pele, né, dos Sim. mais, um leque imenso, eu imagino, Sim, e também a parte de estética, também. né? Os dois hoje na sua clínica têm o mesmo peso? Sim. Eu acho que, bom, eu tenho uma experiência demais, né? Tem um caminho longo. Então, a primeira coisa é dermatologia clínica. Para mim, é a base. Então, eu não abandonei a dermatologia clínica. Hoje a gente tem dermatologistas que só olham para a estética, se especializaram nisso, né? Eu olho a dermatologia clínica, mas principalmente hoje eu olho a parte da medicina integrativa e encaixo o envelhecimento e a estética nisso, né? Então, assim, quando você pensa em tratar rugas, manchas, você não tem como desvencilhar isso do organismo da pessoa. Tá. Um exemplo disso, por exemplo, é o melasma. Né? Então, melasma, aquela mancha que aparece após a gravidez, uma exposição intensa, ele tem um componente genético, ele tem uma predisposição da pessoa, mas as pessoas veem, os profissionais muitas vezes tratam o melasma com clareadores, procedimentos, e esquecem que ele é uma doença metabólica ligada a hormônios, né? Que ela está muito ligada a cortisol, por exemplo, alterações do cortisol. Por isso que fala, meu melasma piorou porque eu estava estressado. Tá. Com certeza, porque a pessoa, o estresse altera. Apareceu porque eu estava... Nossa, meu melasma piorou porque eu estava estressada, né? Parece mito, mas não é, porque o hormônio cortisol, ele se altera, né? Diante do estresse, e isso afeta a produção da melanina e acaba realmente piorando, né, o melasma. Então, entenda, o melasma ele não é uma mancha estética, ele é uma doença que precisa ser entendida como uma doença, né? Mesma coisa o vitiligo. Muito diferente, né? Sim, mesma coisa o psoríase. A psoríase é uma doença de pele que descama, né? Tem aquelas lesões de cotovelos, joelhos, couro cabeludo, aquelas placas. Então, se trata com pomadas, corticoides. Atualmente, e essas doenças são comuns hoje em dia? são ou até são comuns, mas são doenças autoimunes, são doenças assim metabólicas também. Mas hoje já se entende que essas doenças têm tudo a ver com a inflamação crônica, o intestino, começa tudo ali. Então, quando você começa a tratar resistência insulínica, diabetes, né, a obesidade Nossa, meu central. intestino é péssimo, doutor. Então, tudo isso afeta nessas pessoas que têm, por exemplo, psoríase. Então, não adianta só ficar tratando, passando pomada nisso, porque se você não tratar a pessoa, você vai ficar dependente de remédios o resto da vida, né? Então, o que é péssimo, né? É o que é ruim. Então, é mais por aí. Agora, quero falar de outra coisa. Eu comentei com você que eu quero fazer gostaria de fazer alguma coisa, um fio. Aí você falou, não, pode fazer Sim, Lilith. Um microlift, é isso? Um mini lift. O que te incomoda é a flacidez da pele e do terço inferior. Então, a gente pensa assim, quando você tem uma flacidez leve, moderada, que tem uma
pequena queda, né, que a gente chama ptose, você pode passar um fio de sustentação, ele tem garras, e aí ele vai dar esse leve lifting, né, que a gente vai esse levantar suave da pele. Mas quando a gente já tem uma certa sobra de pele, Quando já tá quando velho. você puxa e você vê, nem só, tem pessoas jovens que tem, quando você puxa a pele, ela já tá assim, esticando demais, né? Então você tem essa sobra de pele, o ideal é remover essa pele. Então o ideal é fazer um lifting cirúrgico, né? Claro, eu sempre preparo a pele antes. Então, um laser, peelings, com procedimentos que ajudam a estruturar essa pele, a melhorar a qualidade, a textura, a firmeza. É um tratamento conjunto. Então, conjunto, né? Isso é muito importante. Daí, a hora que faz o lift, já vê o resultado. Exato. Então, você tem as rugas dinâmicas, que é a toxina botulínica, você tem poros abertos, aquela pele mais flácida, que você consegue dar uma melhora da densidade com procedimentos, lasers, peelings, etc. E aí, aquela sobra que sobrou mesmo, e me conta uma você coisa, vai tirar aí na cirurgia. Quem faz o tratamento em você, que você tem essa pele maravilhosa, falou que tem 40 anos de formado, eu tô aqui pensando não vamos nisso. falar da minha idade, mas... 40 de formado, não faz as contas. Não. Mas é claro, eu sempre tive pele boa, não tive acne, tive pele boa, mas me mantenho com os procedimentos, os tratamentos, laser, botox, tudo mais. Mas já passei por um lift, como eu disse, fiz uma bariátrica há 20 anos, né? A bariátrica emagrece muito. Emagrece muito, então eu perdi 40 quilos e fiz um lifting, na época com o Dr. Ivan Togni, né? Nosso colega, infelizmente. Mas passam-se 20 anos e, lógico, né, apesar de todos os tratamentos, dá aquela pequena quedinha. Então, o ano passado... Já faz a prevenção, né? Não, fiz um novo mini liftingzinho para... Tô contando tudo aqui, né? Nossa, tá maravilhosa. E aí tem a blefaroplastia, que é outro procedimento. Não sou eu que faço, eu tenho um colega cirurgião. Né? Então, eu tenho vários colegas que eu conheço, cirurgiões maravilhosos, então a gente encaminha. E na tua clínica você tem uma equipe de Tem uma equipe, tem um cirurgião também muito bom. Cada um tem a sua área mais específica. Exatamente. Então, a gente trabalha junto, né? Eu acho que a equipe funciona melhor, cada um tem a sua expertise ali, né? Legal. Eu queria te perguntar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu tinha um amigo que transpirava muito. Sim. E que ele foi fazer uma cirurgia com você, foi isso? Não, um procedimento. Um procedimento, Mas ele transpirava na axila? Na axila. Isso se chama hiperidrose. Hiperidrose axilar. E é dermo que faz? Nós tratamos, né? A dermatologia trata a hiperidrose, né? Basicamente, tem alguns produtos tópicos que se usa, mas a aplicação de toxina botulínica nessa área ajuda muito. Né? Então, o Botox para hiperidrose é fantástico, porque ele dura mais. Olha que coisa dura mais maluca. que ruga, né? Então, ele dura, em média, 8 meses, às vezes, né? E isso pode ser feito por pessoas que transpiram muito na cabeça. Já fiz em pacientes que Meu filho transpirava muito na hora da prova, e escorria. Então, umas gotinhas aí de toxina de Botox melhora a hiperidrose, né? Na nuca. Tem paciente também que tinha muito na nuca. Agora, quando é muito excessiva, existe uma cirurgia, eu não faço, né? Mas tem colegas maravilhosos que fazem a cirurgia. Mas então é um Botox. Mas o que a gente faz é o Botox mesmo. Mas tem que ser a dose certa, na diluição certa, né? Nos pontos corretos. Não é para rugas, né? Então, e tem que diferente. ser uma coisa bem estudada, porque eu sei que o nosso... Como que chama isso aqui? Axila? Sim, axila. A nossa axila, ela é o lugar mais cheio de glândula que a gente tem, Sim, não é? tem muita glândula, por isso que transpira tanto, né? Na medicina chinesa faz assim, né? Não é a minha área. Então, mas é bacana isso, sim. Muito bacana. Legal. Quer dizer, é um leque imenso. Sim, é muita coisa, né? Na área é muita... E você tem alguma preferência? Uma coisa que você gosta de fazer, quando você tem um paciente que vai fazer aquilo, você fala, hoje que delícia. Olha, a minha preferência é ajudar as pessoas. Então, assim, quando eu posso pegar um caso que tem tantas comorbidades, né, tantas queixas, né, da medicina integrativa aliada à dermatologia. E quando eu pego, por exemplo, uma paciente que vem por causa de verrugas no pescoço, tirar aquelas verruguinhas do pescoço, chama acrocórdons, né?
e eu olho para ela, vejo que ela tem uma barriguinha, né? Uma gordurinha abdominal, uma papadinha, um pouquinho de sobrepeso, e a gente pede o exame e vê que ela tem resistência insulínica e um pré-diabetes. Além de eu tirar as verruguinhas dela, eu salvei ela de ter um diabetes. Isso me dá muito prazer. Nossa, Entendeu? que delícia. Já peguei muitos casos assim. Então, quando a pessoa me procura por uma questão de pele, queda de cabelo, né? Alopecia fibrosante frontal, por exemplo, e você identifica uma doença autoimune ou uma coisa que você possa curar precocemente. Eu tenho um caso do meu primo, Ah. que já morreu, Remo Conforte, já faleceu. Ai, eu amava o Reminho. Maravilhoso. Então, ele me procurou com uma lesão no dorso da mão, granuloma anular, que não sara com nada, mas ele me procurou pela questão da pele. Mas eu sei, como médica que estudo muito, né, que isso podia ter ligações com o fígado. E eu, por acaso, preventivamente, solicitei os exames das enzimas hepáticas, estudo do fígado, e descobrimos uma hepatite C, Nossa silenciosa, sem sintomas, e ele pôde se tratar na época, era muito difícil tratar a hepatite C já instalada, porque ela só dá sintoma depois que ela está há muito tempo lá. Então, você pegar uma Muitos hepatite... amigos Isso. nossos faleceram de Com hepatite C. Ele não faleceu disso, porque nós fizemos um diagnóstico precoce, ele se tratou com interferon e medicamentos na época, sarou disso, ficou maravilhoso, e tudo isso porque ele teve uma lesão de pele e foi diagnosticado um problema Foi no médico interno. certo. E foi no médico certo, com certeza. Então, isso para ilustrar que a pele grita, mostra pra gente. A pele pede socorro. Pede né? socorro, né? Então ela mostra que algo não está bem com a pessoa, né? Não é só estética, não é só uma pereba que você passa uma pomada e resolve. Tá. Né? Você tem que entender o que a pele está te dizendo. Isso que é bonito, né? Na boa dermatologia. Então, isso que é bonito. Ai, muito legal. Muito legal. Então você fica contente Sim, quando você vê uma pessoa fico chegar muito com uma feliz. pele viçosa, bonita, você fala... "Ai, Não, ela e eu tá fico bem feliz só." também de poder fazer a parte estética, né? claro. De devolver a autoestima, de cuidar Isso é das importante pessoas. hoje em Nossa dia, né? autoestima é tudo, né? Hoje a gente precisa da nossa aparência para trabalhar, para viver. É verdade. Né? Então, assim, A internet, as redes sociais, elas trouxeram fizeram a gente começar a dar muito valor à estética. cobraram isso. E aí que entra os exageros, os excessos, né? Pessoas Que é horrível também. Não, né? e que perdem a noção. Muitas pessoas perdem a noção, não se enxergam mais, que estão estranhas. Nem a gente que reconhece, né? Não, a própria pessoa às vezes perde a noção de si, sabe? Então, eu acho que é importante o profissional que está do lado de cá, se propondo a fazer um tratamento, que ele tenha esse olhar. Esse olhar da naturalidade, né? De realmente propor tratamentos que melhorem a pessoa de forma natural, não fique artificial, não fique uma coisa enxertada, com excesso e fique ela, né? E fique ela. Então, a gente quer devolver a beleza natural daquela pessoa como ela é, com cuidados, né? E sem os exageros. Então, Isso é uma tendência, né? A gente viu lá no tapete vermelho. Sim, o pessoal já está tirando os preenchedores já tá tudo. tirando, já está ficando Já tá. bonita, mas a gente está reconhecendo agora. Com certeza, agora é aquela pessoa. É verdade. Não Agora é? dá para ver, é verdade. Porque teve uma época que foi muito exagero. Sim, muito exagero. Foi o começo, né? E as pessoas se empolgaram. Os médicos também perderam um pouco a noção. Então, hoje já estamos resgatando isso, né? Com a medicina regenerativa, com os novos ativos, olhando realmente nos cuidados da pele ao longo do tempo e preventivo. Porque a nossa geração vai viver mais. Vai, muito mais. Então, a gente, por exemplo, a mulher de 60, 70, na época que eu era jovem, era uma senhora. Uma senhorinha. Não, Hoje tem muitos em pacientes dia, de 80 elas vão anos. nas baladas. Vão. Tenho senhoras de 80 que estão super bem, Né? de mini saia, corpo inteiro, com pele boa, se Sério? cuidam sem excesso e principalmente com saúde. E né? você diria que agora nós já estamos conversando, né? E você diria que a atividade física você sempre aconselha para os seus clientes? Sim, com certeza. É muito importante. A atividade física é fundamental, mas principalmente, né, na terceira idade, né, dos 50 a mais. Agora, como é que a gente chama? Note, né? São os notes. O que acontece? É o que vai te dar estrutura,
o que vai te dar firmeza para você se manter de pé, não ter Poder quedas, levantar, poder não levantar. Então, cair. assim, atividade resistida, musculação, nessa idade é fundamental, né? Ah, E eu não precisa de preciso muito fazer. peso, não. Você pode fazer com o seu próprio corpo, né? Então, tem Tá. muitos, muitos exercícios que você Técnicas que pode você fazer pode em fazer em casa, né? casa. É, Mas eu assim, gosto dessa ideia. então a questão é você realmente entender que músculo é saúde. Hoje, na verdade, mais importante do que tirar a ruga é você ter músculo. Porque músculo significa que você vai ter longevidade. Quanto mais músculo você tiver, não é musculoso bombado, tá? Tá, não, Mas eu uma entendi. musculatura que se Uma mantém, musculatura que se você mantém, porque a gente vai ficando de idade, e vai o perdendo. músculo vai perdendo. Você pega Sim. uma doença que nem eu, que você Sim. fazia um monte de academia, que você lembra. De repente Sim. você fica 2 Sim. anos sentada, o músculo faz assim. É, sarcopenia se chama, né? Essa perda Ah, do músculo, então é fundamental recuperar e porque também o músculo produz, né, muitas coisas que ajudam a você se manter saudável também. Então, mas é muito importante a atividade física de todas as formas, né? E uma alimentação saudável, um sono de qualidade, dormir bem é muito importante, nossa, viu? Então, eu assim, durmo bem. tem que dormir, mas não é poder de remédio, não. Não, nunca tomei remédio para dormir, porque Olha, acho que se dormir eu bem, tomar, eu durmo exatamente. muito. Eu tenho Então, sono mesmo, Então, assim. sono de qualidade. Por isso que você é assim, sempre jovem, né? Mente jovem, Você porque tem acha? um bom Pode sono, ser. com certeza. E às vezes eu falo, eu tenho um monte de gato, né? Sim. Eu tenho um. Aí eu deito na cama com todos os gatos, eu fico pensando assim, eles estão tirando todas as minhas energias ruins. Eles Então são muito aqui bons. eu vou ficar dormindo gostoso. Exatamente. Eles E trazem isso, pronto. né? Ah, Trazem essa proteção espiritual, dizem. Então, dizem, né? Mas a gente, como boa bruxa, acredita. Tem que acreditar nisso. O que é uma outra coisa para a longevidade, né? Espiritualidade, né? Bons Tá. pensamentos, Ah, né? com Eu certeza. acho que isso é fundamental, Não muito importante. absorver as coisas, né? Positividade, Às vezes a isso. pessoa. Hoje eu estava lendo no Instagram assim. Às vezes você se isola, não é porque você quer se isolar, é porque você não quer viver num ambiente tóxico. Exatamente. Às Então vezes, você antes só sai que mal fora. acompanhado, né? E às vezes Né? não é nem por maldade da pessoa, mas realmente tem Não, pessoas que têm auras pesadas, né? Tem uma e energia às que não vezes você bate está com a num sua. ambiente que tem muita competição, né? Sim. Aí é complicado. Você entrou nova numa empresa, todo mundo te olha torto, enfim. Então, mas aí você tira de letra isso aí. É. Proteção, né? Tem que se blindar. Aí você fica E meio. mentaliza a tua aura, né? Aquela energia verdade, é boa, verdade. positiva, isso É aí. verdade. É verdade. Então, Ah, eu adorei. muito bom estar aqui conversando com você de Nossa, novo, Luca. gente, eu tô impressionada com a tua capacidade. Olha, muito Porque a obrigada. cada ano que passa, você melhora, parece que você sabe Sim. mais. Claro, não Você paro não de fica estudar, né? ultrapassada, né? De jeito nenhum. Isso que é Eu acho que legal. estudar, para mim, é fundamental, né? Estudar coisa boa e coisa certa. Tá. Então, assim, a gente tem que buscar, tem muita novidade. Hoje o mundo é rápido, né? A evolução, a informação é muito rápida. Então, se a gente não acompanha, né? E hoje é fácil ter acesso à informação. Mas da mesma forma como a informação vem muito fácil, né? Pelas redes sociais, internet e tudo, vem muita informação falsa. Então, Né? é preciso ter o filtro para entender qual é a informação relevante, verdadeira. Essa é a nossa função também, né? Transmitir o que é certo, o que é verdadeiro. Por isso que eu não paro nunca de estudar, né? Sempre estudando. Ai, adorei. Você vai voltar outras vezes? Vai, Quando né? você me chamar. Nossa, eu adorei. Você quer perguntar alguma coisa, João? Não? Então, tá bom. Então tá. Então, ó, essa é a câmera sua. Você manda um recado para os meus. Essa aqui ou essa? Essa Ah, aqui. essa. Para os meus seguidores. Ai, o que O você que quer você que eu quiser, diga? fala para ir na clínica, onde é a clínica, você que sabe, você que manda. Ou se não, fala para a pessoa se cuidar, você daí é Ah, então tá teu bom. interior. O que eu já posso falar? Não. Pode falar, João? Pode? Bom, eu quero agradecer muito ao convite da Luca e você que está aí me assistindo, né? É um privilégio estar aqui e eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso trabalho no Instituto Silvia Strasi.
não só a dermatologia, clínica, estética que nós praticamos há tanto tempo, mas conhecer a nossa abordagem integrativa, aliada ao emagrecimento saudável, né? O nosso plano de tratamento integrativo, metabólico, emagrecimento, que faz parte hoje do nosso portfólio de tratamentos. Então, estão todos convidados a conhecer essa abordagem e tudo aquilo que a gente pode oferecer de melhor para a saúde e para a beleza também. Uhul. Sei. Ó, você vai ter que voltar para falar desse negócio de emagrecimento. Também. Que nós não... Tem tanta coisa para falar, né? Nossa! Ainda Tá mais bom. no boom da tisepatida, todo mundo tomando, né? Acho que é importante a gente avisar isso aí. É importante, Não, mas né? falamos de coisas relevantes, então foi bacana. Não, você volta logo, pode deixar. Com certeza. E eu assim, deixa eu falar um negócio. Você gostou do meu óculos? Eu gostei do seu óculos, super Muito estiloso. bom. É lá do Mercadão do Óculos. Olha Que só. ele está nos prestigiando, né? Sim. Aqui no podcast. E ele tem muita coisa muito legal, que é a fabricação própria. Ai, que E legal. eu desconhecia, porque eu falo para eles assim, o nome parece que é popular, né? Certo. Mas não é. É porque a primeira loja deles era em frente ao Mercadão. Ai, que bacana. Então foi uma homenagem ao mercado municipal. Então, hoje eles têm mais de 1000 lojas no Brasil. Sim, sim. Mas é legal, né? Conservar essa essas origens, raiz. né? Isso, é verdade. Eu acho bem legal. Muito bonito. Então é Irei isso, visitar. gente. Bom. Ó, eu adorei essa entrevista, espero que vocês tenham gostado também. Ela falou muita coisa que eu não sabia. Se você não assistiu inteira, perdeu, foi lá na cozinha fazer não sei o quê, volta e assiste, que você não vai se arrepender. Essa entrevista vai ficar no YouTube, no Spotify e agora também na TV Rio Preto. Beijo!